Só Jesus satisfaz, só Ele preenche a vida, só Ele dá sentido à vida, né, irmãos? E a cada dia Ele cuida de nós e nos sustenta. O que depender dEle, Ele faz. Mas hoje nós vamos meditar numa palavra que nem tudo depende dEle. Temos a nossa parte a fazer. E nós vamos meditar hoje sobre fé no poder do sangue de Jesus para a vida diária. Repita, fé no poder do sangue de Jesus para a vida diária. Aleluia. Nós vamos abrir a Bíblia na epístola de Tiago, no capítulo 4. Vamos meditar em apenas 2 versículos que me chamou a atenção essa semana. Tiago, no capítulo 4, versículo 7 e 8. É um texto muito conhecido. Porém, Deus renova o nosso coração como se nunca tivéssemos lido. Amém? Tiago 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vou repetir essa última parte que eu quero me prender dessa palavra. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, em Tiago. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, Senhor. Dá-nos a tua graça de ouvir, de falar. Toma a minha frente, Senhor, a nossa frente, e que a tua palavra venha de alguma forma nos exortar, nos ensinar ou consolar. Fica conosco, preside, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Tiago, a Bíblia diz que Tiago e Judas, aquele que escreveu a epístola, eram irmãos carnais de Jesus. E eles só creram em Jesus após a ressurreição. Eles só creram em Jesus após a ressurreição. Em João capítulo 7, diz que, tem uma passagem que diz, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Se tu és o Cristo, manifesta-te ao mundo, vai lá para a Judeia, para que todos vejam a obra que fazes. Que a Bíblia diz que nem os seus próprios irmãos creram nele. Mas esse Tiago aqui, ele escreveu essa carta, e é uma carta muito radical, de 5 capítulos. O capítulo 1, o contexto dessa passagem, esse apóstolo, Tiago, no capítulo 1, ele fala sobre a origem da tentação, que é a concupiscência dos olhos e da carne e a soberba da vida. Fala das fé e das obras, a prática da palavra de Deus, ter cuidado com a língua, no capítulo 3, a sabedoria que vem do alto, no capítulo 3 também fala da sabedoria terrena, que é animal e diabólica, a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia. E depois no capítulo 4, onde lemos aqui 2 versículos, o tema é: devemos resistir às paixões. Eu quero meditar com os irmãos nessa oportunidade que a palavra interromper, resistir e deixar. Repita comigo: interromper, resistir e deixar. Quando nós aceitamos a Jesus, todos aqui são crentes, né? Quando nós aceitamos a Jesus, o que aconteceu conosco?
nós fomos perdoados. O perdão dos pecados, Jesus é que dá. Quem perdoa pecados na terra é Jesus Cristo. Então você foi perdoado, salvo, liberto. Mas a partir daí se inicia uma caminhada, uma grande caminhada. E o crente tem que experimentar nessa caminhada a santificação diária. A santificação que vamos meditar aqui do nosso pensamento. É a alma que pensa. É a alma que deseja. É a alma que tem sentimentos. É a alma que tem vontade. E quando aceitamos a Cristo, instantaneamente somos santificados. 1 Coríntios 1 e 2. Paulo escreve aos Coríntios que aqueles que estão em Cristo são santificados pelo seu sangue. A todos que em todo lugar invocam o seu nome. Então há uma santificação instantânea, momentânea, quando você aceita Jesus. Mas nunca esqueça que você está numa guerra, numa batalha, numa luta diária nessa caminhada. Então, depois que você tem certeza que tudo está perdoado, que a tua vida está debaixo do sangue de Jesus, deve-se considerar aquilo que João escreve: se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Deve-se considerar de que um coração puro não procede maus pensamentos. Porque o Espírito Santo entrou, santificou, o sangue limpou e você está transformado no novo homem. E de um coração puro não parte pensamentos ruins. Porém, a luta continua. Se depois aparecerem tentações de fora que querem entrar, são expressões de algum pecado dentro de nós? Não, porque tudo já foi perdoado. Então importa que imediatamente você tenha fé no poder do sangue de Jesus, que os pensamentos contrários, pensamento de soberba, de orgulho, imoralidade, sejam pela fé no poder do sangue de Jesus, sejam interrompidos, sejam resistidos e sejam abandonados. Por que essa mensagem? Porque aqui diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, é um mandamento. Nós devemos se aproximar de Deus com vontade, sem vontade, dobrando o joelho. Como é que se aproxima de Deus? Orando, agradecendo. A primeira oração tem que ser agradecimento. Se pecou em pensamento, confessa o pensamento errado. Interceda pelo irmão, pelos enfermos. Seja sempre grato na sua oração. Chegai-vos a Deus. Só que a nossa natureza carnal, como Paulo disse, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7:18. A nossa natureza adâmica de Adão, pecaminosa, a nossa natureza velha, ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A carne não pode agradar a Deus. A nossa natureza inferior, pecaminosa, antiga, adâmica, ela não agrada a Deus. Em outras palavras, a nossa natureza pecaminosa não ora. Ela não ora. Ela não gosta de oração. Mas o que Tiago diz? Chegai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Ora, minha natureza velha não se sujeita a Deus, então requer um esforço em oração.
sujeita a Deus, se humilha, se inclina ao Senhor. Porque sem essa inclinação, sem essa sujeição, você não vai ter o poder de resistir. A Bíblia não manda você fugir do diabo, e tem muitos crentes que colocam a culpa no diabo quando comete qualquer deslize, qualquer pecado, né? O diabo é o tentador. Um dos títulos que ele tem na Bíblia é o tentador, né? Ele pode influenciar a tentação, ele pode seduzir uma tentação, como fez com Pedro, cirandando Pedro, mas ele não pode obrigar você a pecar. Paulo escreve isso em Romanos 8,12. Nada devemos para a carne, nada podemos. Vamos ler aqui que me fugiu um pouco da memória. Romanos 8,12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então o diabo pode influenciar você, seduzir você, te encantar, lançar pensamentos do lado de fora, porque seu coração já está limpo, você é crente. O pensamento sujo não vai brotar da sua natureza nova que Cristo te deu, mas o inimigo vai lançar concupiscência da carne. Primeiro, dos olhos, ou da carne, que é o pensamento. E aqui Tiago diz, né? Voz de duplo ânimo. O que é isso? Dois pensamentos. Fraqueza. Irmão, o crente tem que deixar de lado tudo que lhe causa problemas. Seja vício, seja fraqueza, mau gênio, tudo que lhe causa problema, ele tem que colocar aos pés de Cristo. E aqui Tiago fala, voz de duplo ânimo. Uma hora está alegre, uma hora está abatido. Então a vida espiritual é como aqui foi falado, uma montanha russa. Não há uma estabilidade, um equilíbrio, uma maturidade, né? E precisamos ter na nossa caminhada. E o diabo é o grande desencorajador de ler a Bíblia. Tem muitos crentes que já falaram para mim, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia. Temos que ter prioridade na oração. Não precisa ser muito tempo, irmão. Basta ter a prioridade. Porque a palavra de Deus enxertada, ela vai mexer no nosso pensamento, no nosso sentimento. Paulo diz a Timóteo, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, né? Persiste em ler, ensinar, até que eu chegue aí. Paulo exortou o jovem Timóteo a exercitar a leitura da Bíblia, que é o pão do céu, o alimento espiritual. Ninguém vive sem o alimento espiritual. Você está de pé pela fé, pelo alimento que Jesus tem te sustentado por mestres, por pregadores, por lembranças do culto que você vem, da leitura que você faz. Como diz o salmista, Senhor, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. Tem muito crente que a sua vida espiritual está esfriando, porque a palavra de Deus não está mais o sustentando. Salmo 119, 116. O salmista ora, sustenta-me, Senhor, conforme as tuas palavras. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vocês vão ler em casa, no profeta Zacarias, capítulo 1, tem uma exortação ao arrependimento. Tem a mesma passagem de Tiago aqui, fala Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegar a Deus através do arrependimento. Chegar a Deus com humildade, com necessidade, com adoração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É um mandamento, né?
Diz a história, os historiadores, teólogos, que esse Tiago, ele era tão assim consagrado, que ele tinha os próprios joelhos danificados, de tanto tempo de joelho que ele ficava. Esse Tiago, ele é irmão de Jesus. E aqui devemos resistir às paixões. Devemos resistir o sentimento negativo, o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu fico pensando na nossa geração, irmãos. É aquilo que Jesus falou. A iniquidade se multiplicou e o amor de quase todos, muitos, esfriou. Não está falando do incrédulo, está falando do próprio crente que está esfriando o amor. Já não se preocupa com a necessidade do próximo, né? Não se preocupa mais com a fé. Como é que está a fé daquele irmão? Temos que ter essa preocupação. Mas, irmão, o crente precisa experimentar diariamente a santificação do seu pensamento. Elias, o profeta Elias, na história de Israel, Deus o chamou para pregar contra o rei Acabe, e pelas mãos de Elias Deus fez muitas maravilhas, mas ele chegou a fazer um apelo ao povo que estava com isso aqui, ó, um ânimo duplo ânimo, dois pensamentos. E Elias faz um apelo em 1 Reis 18, 21. Chegai-vos a mim. Moisés fez esse apelo também, no tempo de Moisés. Chegai-vos a mim. E Elias também fez esse apelo. Por que cocheais vós em dois pensamentos? O que é cochear? É que não está andando firme, está coxo, cambaleando, né? E às vezes acontece quando a tribulação aperta na nossa vida. Hoje de manhã eu estava no médico, fazendo um exame para minha esposa, com ela, e ali, com tanta pressão de problema, bem cedo, me veio no coração um versículo. Irmão, Deus fala na tribulação. Deus fala quando você está aborrecido, chateado, preocupado. Deus fala, aleluia. Sabe que versículo Deus me deu de manhã? Que Paulo animava o ânimo dos discípulos, onde ele passava, exortando a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia! O que impede você de entrar no céu? O pecado. Tribulação não impede. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele elogia essa igreja, porque a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja exemplo. Uma igreja exemplo, irmão. Eles receberam a palavra de Deus com tanta alegria, com muita tribulação, diz o texto, em Tessalonicenses. Era uma igreja que era exemplo de todas as igrejas, mas eles receberam a palavra de Deus com muita tribulação. Os coríntios também receberam a palavra de Deus com muita tribulação, e nós também. A palavra veio até nós, né? Jesus nos deu uma nova vida. E ponha-se no seu coração, quando você está ouvindo a palavra de Deus, como agora, o que está acontecendo? O Espírito Santo está alimentando e sustentando a nova natureza que você recebeu de Deus. O crente tem duas naturezas. A natureza espiritual, que deve ser alimentada com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, louvando o Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Que tribulação pior do que aquilo? Perto da meia-noite. Por que a Bíblia fala em detalhes? Perto da meia-noite. Porque meia-noite é um lugar de densas trevas, né? Mas eles estavam firmes no Senhor, louvando, adorando,
cantando, orando, e veio um grande terremoto. E ali houve o milagre da salvação do carcereiro. Assim é na nossa vida. Salmo 34:1. Em todo tempo esteja o louvor na sua boca. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor. Então, o crente tem que exercitar o cântico. Senhor, eu vou cantar. Tem um obreiro lá em Vicente Carvalho, que ele canta noite e dia. Às vezes eu estou conversando com ele, voltando de Vicente Carvalho, ele está cantando. Às vezes eu não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Estou falando da palavra, mas ele está cantando o hino da harpa, corinho, que é o irmão Glauber. Irmão Glauber. E ele está vencendo a tribulação cantando, 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 cantando. Aí a gente passa num local ali, meio de imoralidade, irmão já sabe aqui em Santos. Aí aquele barulho de música rap, de música funk, aí ele levanta a voz em louvor, mais alto ainda. O corinho que ele aprende lá. Então, irmão, a gente vai vencendo a tribulação louvando o Senhor. Voltando aqui, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo. Porque o diabo vai fazer tudo para você alimentar a velha natureza. Ó, alimpai as mãos, pecadores. Mão limpa. Se a tua mão te escandaliza, corta. Se o teu pé te escandaliza, não anda no pecado, se desvia que nem Jó. Corta a mão, corta os pés, lança o olho fora, porque as janelas da alma tem que tomar cuidado, né? O ouvido, no que ouve. Davi se fez de surdo, muitas vezes para não pecar. E muitas vezes temos que fazer-se de cego para não pecar. Uma certa vez no Guarujá, eu estava no ônibus e queria falar para alguém do Evangelho, estava sem coragem. De repente entra uma mulher, o seu esposo cego, com óculos escuros de bengala. Aí ele chegou, ficou bem do meu lado. Aí Deus me deu a palavra: olhem para este homem. Ele tem uma vantagem sobre nós. Todo mundo olhando no ônibus. Ele não enxerga o pecado. Ele tem uma vantagem. Ele não vê tentação. Mas era um crente o casal. Eu falei com a esposa, eram crentes. Ele era cego. Tinha uma vantagem sobre nós, né? Os olhos. João fala: a concupiscência dos olhos, não ameis o mundo nem no que no mundo há. Por quê? Porque a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, que é o pensar maligno, e o orgulho da vida, o amor ao poder, para subjugar os fracos, os impotentes, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Tudo passa, irmão. Essa beleza passageira, né? Essas coisas que atraem os olhos. Tem um salmo que o salmista diz assim: Senhor, desvia os meus olhos para não contemplar a vaidade. Salmo 119, 37. E Jó 15, 31. Anote, me dá tempo de anotar. Não confie na vaidade enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Não confia na vaidade, no que você vê de aparente. Não confia nisso, porque a vaidade será a sua recompensa. Mas a gente serve um Deus invisível, mas é real e presente, né? E a gente sente a presença de Deus. Aleluia! O crente sofre tribulação, o incrédulo também sofre. O incrédulo tem desemprego, o crente também tem. Todos os problemas do incrédulo, o crente tem também. Mas Malaquias 3,18, naquele dia vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Às vezes você está passando a tribulação, puxa vida, o que adianta ser crente? Asaf pensou assim, né? Lembra do Salmo 73?
Os meus pés quase se desviaram de ver a prosperidade do descrente, aquele que não ama a Deus, que não quer saber de nada, que vive só para si mesmo, no egoísmo, na vaidade da vida. E o salmista Asaf, ele disse assim: em vão purifiquei meu coração, em vão, foi tudo em vão. Meditar nas coisas do Senhor, cantar, porque ele era um levita, e levita também tem tribulação. Asaf era um levita do templo. 1 Crônicas 15, 19. Asaf, Etã e Emã. Era o trio. E tinha outros levitas. Esse Emã e Etã são autores do Salmo 88 e 89. Junto com Asaf. Era o músico do templo. Músico também tem tribulação. Né? Tem. Mas ele não compreendia nada. Meu Deus do céu, foi tudo em vão. Parece que Deus não está olhando para mim. Mas a Bíblia diz que ele, entrando no santuário de Deus, na presença de Deus, ele viu que o fim do ímpio é ruim e o fim do crente é bom. Provérbio 19, 20. Ouve o conselho para que seja sábio nos teus últimos dias. Melhor é o fim do que o princípio. Né? Aquele que perseverar até o fim será sábio. Agora veja bem, o contrário de Asaf, que ele achava que era em vão se purificar, porque ele sofria tanto, né? Tribulação, não prosperava. Então é em vão viver resguardado para Deus, separado do mal pela santificação. O que adianta tudo isso? Mas olha o que Tiago diz aqui, ó. Purificai os corações. Quem limpa o coração? É Jesus. Davi pediu, né? Cria em mim um coração limpo e renova em mim o espírito reto. Ele pediu, é Deus que dá um coração limpo. Deus que dá um coração puro, porém, devemos cultivar diariamente a purificação do nosso coração. Deixar de lado tudo que destrói a alma, o coração, a mente, e cultivar, exercitar aquilo que edifica. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu devo ver tudo que eu tenho vontade? Posso fazer isso? Posso, mas não convém. Eu posso fazer aquilo? Pode, mas aquilo vai me dominar. 1 Coríntios 6,12. Eu posso fazer tudo, mas não me deixarei dominar por nada. Nós temos domínio próprio. E 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Isso aqui que eu vou fazer edifica? Isso aqui que eu estou pensando edifica minha alma? Então purifique o coração. Troca essa palavra. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. Está falando com o incrédulo. Alimpai as mãos, ter mão limpa, se converter. E vós, os crentes, de dois pensamentos, purificai o pensamento. Coração aqui é pensamento. É do coração que sai mau pensamento. Jesus falou, prostituição, adultério, calúnia, intriga, orgulho, cobiça, vem do coração. Porém, recapitulando o que eu falei no começo da mensagem, quando você vem para Cristo, você é perdoado de todos os pecados. Está tudo perdoado e purificado. Agora, convém que no dia a dia, você tome posse da fé no poder do sangue de Jesus para purificar o seu coração diariamente. Mas confia, tenha fé no poder do sangue de Jesus. Mas faça a sua parte, que é cultivar, exercitar um coração limpo, um coração puro, partindo dos seus pensamentos. Então, irmãos, Tiago, ele diz, o título dessa
leitura, devemos resistir às paixões. E vocês vão ver o capítulo inteiro aqui, no versículo 1. De onde vem o conflito? De onde vem a guerra? De onde vem a luta? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que em vossos membros guerreia? Então dentro de nós tem uma luta. Todo verdadeiro crente sente esse conflito. Um certo jovem aceitou Jesus num determinado lugar. Passou alguns dias, ele encontrou o pastor na rua e falou assim: pastor, eu me arrependi de aceitar Jesus. Mas por quê? Porque eu não senti o meu pecado antes. Agora o meu pecado está sempre na minha consciência. Falei, tá bom. Isso prova que o Espírito Santo está mostrando as suas culpas, para você não errar mais. O crente tem isso, né? Uma consciência nova, uma consciência boa, uma consciência pura, como Paulo diz a Timóteo, né? 1 Timóteo 3,9, guarda o mistério da fé, numa pura consciência. A nossa fé é um mistério, irmão. Você está aqui escutando um ensino, cantando, cultuando, isso é um mistério. Quem está lá de fora não entende isso. Como que um ser humano é capaz de ir num domingo à noite, ficar 2 horas num lugar escutando mensagem, cantando? Que alegria eles têm nisso! É o que a Bíblia fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque parece loucura. As coisas de Deus se entendem no coração, espiritualmente, né? Paulo fala isso lá em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus e no coração crer que ele ressuscitou do morto, será salvo. Porque a boca confessa, o coração crê, e com a boca confessa a salvação. Então, quando você fala de Jesus, isso representa que você foi perdoado, foi purificado e está sendo santificado no dia a dia. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. O Salmo 119, 113. Aborreço a duplicidade. Aborreço os 2 pensamentos. Não quero ter isso. Mas quando vem, não vem? Não vem? Você sente tentação? Você sentia quando estava no mundo? Não, nem ligava. Você está aqui para melhorar sua fé, e eu também. A gente não sentia nada lá fora, irmão. Não tinha nenhum sentimento, né? A gente não pensava, não meditava, não adorava, não sentia, não cria. Mas agora mudou, é tudo diferente. Agora o pecado é uma luta. Ele esperneia dentro de você, mas ele não reina. Paulo diz em Romanos 6,12, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Por quê? Porque Jesus reina no nosso espírito e na nossa alma. E o nosso espírito e alma habita no corpo. E para concluir, Paulo diz aos Coríntios, glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, essa doutrina foi escrita para grego, que tinha dificuldade com a vida promíscua, de prostituição, e agora não sabia o que fazer. Meu Deus do céu, a gente cultuava de maneira diferente, abusando de nossos corpos, mas agora Paulo está falando que devemos glorificar a Deus com o espírito e com o corpo, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmão, por essa salvação, por esse entendimento, né? Graças a Deus porque o pecado te incomoda, luta, ele quer reinar, mas a santificação não deixa ele reinar. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, ó Senhor, toda a Escritura é inspirada pelo Teu Santo Espírito para nos corrigir, nos instruir,
consolar, repreender, Senhor, para que o homem de Deus seja instruído para toda boa obra. Senhor, coloca dentro de nós o santo temor, o temor sincero nos nossos corações. E quando sentimos o ímpeto carnal, o ímpeto do pecado, possamos lembrar do conselho da Tua palavra. Possamos, com a Tua ajuda, alimentar sempre, cultivar sempre alimento do Senhor para o homem interior. Senhor, nos fortalece nesta noite. Amém. Receba nosso culto dos irmãos e aqueles que nos assistem pela live. Amém. Que esta palavra possa remoer nosso íntimo. Obrigado, Senhor, por o nosso irmão Tiago. Ele sofreu, Senhor, também, depois que te reconheceu como Senhor dele, Salvador. Ele, como pecador, também sentiu essa luta e nos escreve maravilhas para a gente vencer também. Obrigado, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar mais um hino e contribuir com nossos dízimos e oferta. Vamos cantar o hino seguinte. Nós cantamos qual? 201, que fará da decisão, né? Agora vamos cantar o 202, Lugar de Delícias. O que é ser Jardim do Éden? Lugar de delícias. Senhor, abençoa os que vão dizimar e ofertar na Tua casa agora. Abençoa, prospera os irmãos, dá saúde, Senhor. E nós contribuímos com alegria, porque a Tua palavra diz que devemos contribuir com alegria, servir ao Senhor com alegria. E essa nossa alegria de contribuir para o progresso, para o bom andamento do Teu reino através da Igreja Evangélica da Paz. Em nome de Jesus, oramos.